Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa semana continuamos falando sobre comunicação assertiva e estratégica e nós vamos falar, como vocês já sabem, sobre as 5 linguagens do amor. E o que vai dizer, né? O que representa isso? Isso é sobre amar intencionalmente, é sobre demonstrar, é sobre não simplesmente amar, mas sobre saber demonstrar do jeito certo. E aí uma pergunta que eu te faço é: o que fazem por você que faz com que você se sinta amado? Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre as palavras de afirmação. Então, primeiro é ato de valorização, né? O primeiro ato de amor, mas eu gosto muito de usar o termo palavras de não gosto muito de usar o termos, linguagens do amor. Eu gosto mais de usar o termo linguagem de valorização. Por quê? Porque isso se aplica muito para a vida de um casal. Então, isso ali, para a vida em dois, isso é extremamente importante, é um conhecimento extremamente importante, extremamente útil. Mas não é válido apenas em uma relação conjugal. Na relação aí, no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, isso também é válido e também é extremamente útil e importante. Por isso que eu gosto mais de utilizar a palavra linguagem de valorização ao invés de linguagem de amor, porque num ambiente de trabalho, por exemplo, você não vai falar que você usa uma linguagem de valorização, você vai utilizar, ou você não vai falar que você utiliza linguagem do amor, você vai falar que você utiliza linguagem de valorização, porque linguagem de amor não fica tão viável assim, né? Não fica tão profissional e tão formal assim. Que acontece? As palavras, elas têm o poder, né, de morte e de vida. Nossas palavras, elas têm poder de mudar o curso das coisas, de mudar a vida de uma pessoa. Quantos de nós carregam traumas até os dias de hoje por causa de alguma coisa que escutou de algum colega na escola, ou de algum pai, ou de algum educador, e até hoje carregam traumas e até hoje sentem, né? Eu, por exemplo, eu escutava muito que eu era preguiçosa, minha mãe falava muito para mim que eu era preguiçosa. E eu cheguei na minha fase adulta entendendo que eu era preguiçosa, que eu não era merecedora de consertar de conquistar várias coisas. E isso teve um peso muito grande, um impacto muito grande na minha vida. Então, as nossas palavras, a gente tem o poder de, com as nossas palavras, mudar o dia de uma pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. Quantas pessoas já chegaram estressados no trabalho porque tiveram uma discussão no trânsito e alguém falou coisas horríveis, né? É, uma das necessidades uma das maiores necessidades, o homem, ele nasce com algumas necessidades, são necessidades humanas. E uma das necessidades humanas é a necessidade de apreciação. Então, o homem, o ser humano, ele tem a necessidade de ser apreciado, de ser valorizado. Então, entendendo isso, você já consegue entender que é importante você demonstrar para as pessoas que você se importa com elas, né? As pessoas que você ama, que você aprecia elas, e é importante demonstrar essa apreciação na linguagem que ela entenda, não na sua linguagem. E os elogios, eles motivam muito mais do que palavras oportunas, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o elogio constrói, a crítica destrói. Então, gravem isso e levem isso com vocês. Se você não sabe, então o que são as palavras de afirmação? São palavras carinhosas, né? São palavras de incentivo, são palavras de que você vai demonstrar ali realmente a apreciação e realmente que você valoriza aquela pessoa. Então, de repente, a sua parceira, o seu parceiro, tá ali na cozinha fazendo comida para você todos os dias. E aí muitas vezes você reclama quando a comida tá salgada ou quando ela tá crua, mas não tem coragem de dizer quando a comida tá gostosa. Eu já tive esse péssimo hábito de reclamar, de falar apenas coisas negativas. E eu falava muita coisa negativa do meu marido. Sempre que eu via ele vestindo uma roupa que eu não gostava, eu falava: não gostei dessa roupa, não gostei desse chinelo. Mas na maioria das vezes ele tava um gato espetacular, super estiloso, e eu não tinha coragem de abrir a boca para falar: como você tá bonito hoje, como você tá estiloso hoje. E eu fui destruindo o meu marido. Ele foi se tornando uma pessoa
tinha muita falta de confiança, e isso na vida, assim, né. Então com muita terapia e com muito conhecimento, com muito autoconhecimento, a gente foi entendendo isso que estava acontecendo e eu fui começando a mudar o meu comportamento. E preguei essa frase na parede do meu quarto: "A crítica destrói, enquanto o elogio ele constrói", para começar a elogiá-lo mais, ao invés de criticá-lo. Muitas vezes é muito mais fácil a gente falar do negativo. O negativo na nossa vida, do ser humano, ele tem um peso muito maior do que as coisas positivas. Então, não é anormal, assim, uma pessoa que ela tem mais a tendência de ver as coisas negativas. Então a gente precisa realmente se policiar muito em relação a isso. Ainda mais quando a nossa criação veio de um lugar onde se falava mais das coisas negativas do que das coisas positivas. Então a gente precisa se policiar muito. Será que eu estou falando muito, levantando só mais o negativo ou o positivo? E isso vale para todas as pessoas, né? Todo ser humano tem a necessidade da valorização. Mas se a pessoa ela tem como linguagem principal palavras de afirmação, isso vai pesar muito mais para ela. Isso vai ter um peso muito maior para ela, tanto dos elogios quanto das críticas. Se você é uma pessoa que você não sabe ainda elogiar, agora eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer, né, ao identificar que uma pessoa tem essa linguagem de valorização. E como que você pode identificar isso? Observando como ela trata as pessoas que ela gosta, que ela ama. Você também pode perguntar para ela se ela sabe qual que é a linguagem de valorização dela. Eh, e estava pensando se tem mais um. Você pode perguntar para ela, você pode observá-la. Basicamente isso, você pode observar ela, o jeito que ela trata você, o jeito que ela trata as pessoas que ela gosta. Mas se você é uma pessoa, você já identificou que essa pessoa que você quer agradar, que você quer tratar melhor, e pode ser aí o seu cônjuge, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, se vocês tiverem uma relação ruim, pode ser o seu filho, para que ele se sinta, que ele cresça um adulto, que ele se transforme em um adulto saudável, pode ser também a sua equipe, né? Se você é líder, você tem uma equipe, você precisa saber fazer com que eles se sintam valorizados, para que eles se sintam motivados para realizar uma boa tarefa. Mas se você não cresceu com esse hábito de dar elogios, se você não sabe como que faz, o que você pode fazer? Você pode criar um bloco de notas, um caderninho de anotação ou qualquer coisa do tipo e ir escrevendo coisas bacanas que você escuta. Então, de repente, você assistiu um filme, você escutou algo que você viu que falaram que é legal e que pode ser replicável, anota isso e vai relendo e vai utilizando. Ah, esse dia eu vou falar isso, esse dia eu vou falar isso aqui, esse dia eu vou falar isso aqui. Isso vai te dar um roteiro criativo e com o tempo isso vai acabar se tornando natural para você. Faça também uma lista de coisas positivas que você enxerga no seu parceiro ou nessa pessoa que você está tendo dificuldades aí de se relacionar. E aí você pode ir utilizando elas para falar. Imprima uma frase, essa frase que eu vou dizer agora, e cole no seu espelho para que você possa vê-la todo dia. A frase é o seguinte: as palavras são importantes. Para quê? Para que você veja isso todo dia e você internalize dentro de você que as palavras são importantes, que elas precisam ser ditas, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas sabem, ah, minha mulher sabe que eu valorizo o que ela cozinha para mim. E não, ela não sabe. Então, cole isso ali no seu espelho ou em um lugar onde você vai ver com frequência para que você internalize de fato isso. Elogie essa pessoa na frente de outras pessoas, quando ela estiver presente ou quando ela não estiver presente. Se você elogiar ela ali na frente de outras pessoas, ela vai se sentir o máximo. Se você elogiar ela na frente de outras pessoas e ela não estiver presente, em algum momento esses elogios vão chegar aos ouvidos dela e ela vai se sentir o máximo. Imagina, poxa, tá me elogiando sem eu estar presente.
Faça isso também na frente dos pais dessa pessoa e na frente dos filhos. Procure, se vocês têm filhos, procure sempre elogiar o seu cônjuge, o seu parceiro na frente dos seus filhos, ele estando presente ou não. Isso é muito importante. Registre as palavras de afirmação que você disse para o seu cônjuge. Você pode se surpreender ao perceber as coisas que você está dizendo a ele e o quanto você já cresceu nesse sentido, o quanto isso já se tornou natural para você e o quanto que você é capaz de dizer coisas positivas. Estabeleça uma rotina para fazer um elogio diferente a cada dia durante um mês. Então escreva aí na sua listinha, né? Pega essa listinha que você já tem, que você foi criando ali ao assistir um filme, ou de repente ver um casal conversando, enfim. E essa é outra lista que você criou das coisas positivas do seu parceiro e faça algo diferente. Faça um desafio com você. Faça um mês de falar de dar elogios para o seu parceiro, você vai ver que o resultado vai ser extraordinário. Escreva uma carta ou um bilhete com coisas de amor, com palavras bonitinhas, né? Com um obrigada, obrigada por você ter feito tal coisa, obrigada pelo seu comprometimento na empresa, o meu amor, eu te amo, eu aprecio você, aprecio a sua vida. E entregue ali para a pessoa, ou deixe na mesa dela, ou em algum lugar onde ela possa encontrar. Palavras encorajadoras também fazem total diferença. O que é uma palavra encorajadora? É você encorajar a pessoa a fazer aquilo que ela já está com vontade de fazer. Não encorajar ela a fazer algo que você quer. Por exemplo, você acha que o seu marido tem talento com escrita e você quer que ele seja um escritor. Não é ficar encorajando ele, você tem que ser escritor, vai, 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 vai. Não. É você encorajar ele com coisas que ele deseja. Então vamos usar o mesmo exemplo. Vamos supor que o seu marido, ele escreve muito bem e ele tem vontade de ser escritor, mas ele não tem coragem, ele tem medo de mandar para algum lugar e falarem que é estupidez, tem medo de rirem da cara dele. Então encoraje ele. O meu marido, ele é uma pessoa assim extremamente encorajadora. É uma coisa assim de louco, absurda. Às vezes eu tô muito cansada, né? E aí eu paro, semana que vem mesmo, eu tirei um dia, teve um dia que eu acordei muito, não era nem cansada, tem dia que eu acordo meio deprê mesmo. E aí tem muito a ver com os meus ciclos menstruais. E nesses dias que eu acordo deprê, que eu me permito ficar deprê, quanto mais eu me permito, mais deprê eu fico. E aí ele chegou e eu falei: "Amor, não fiz nada hoje, só fiquei deitada". E ele falou: "Tá tudo bem, você trabalha muito, você é incrível, você faz muita coisa, você pode descansar, você tem o direito de descansar". Então nesse caso ele estava me encorajando a descansar, a tirar um tempo. Você tem que tirar um tempo mesmo, senão você vai ter um burnout. Você trabalha até 22 horas. Então isso é muito importante. E palavras gentis, às vezes não adianta muito você só dizer, né. Você está estressado, aí você tem ali na sua listinha, na sua meta, você vai dar um elogio por dia durante um mês, só que aí você fala: "Obrigada, você fez a comida aí". Às vezes o tom de voz, o jeito, as expressões, elas falam muito mais do que a palavra. Então isso precisa estar conectado, precisa ser algo honesto, não vai mentir, não vai inventar mentiras, não seja falso, né. Ninguém está pedindo para você ser falso, você vai escutar coisas que fazem sentido e você vai anotar. E faça isso com sintonia no seu tom de voz, né, faça isso de uma forma verdadeira, porque senão não vai adiantar nada. A palavra doce, ela desvia a fúria. Então imagina que você está brigando com uma pessoa, e aí a pessoa fala mais alto, e você fala mais alto, e aí cada um vai ficando com raiva, e aquilo ali vai virando uma discussão muito feia. Agora imagina você estar discutindo com uma pessoa, a pessoa ela te escuta e ela te responde de uma forma doce, de uma forma gentil, de uma forma agradável. Ela te desarma. Você não tem coragem de dar uma retrocada com a voz ainda mais alta. Então, seja paciente, seja mais escutativo. Se a pessoa com aquela que você está discutindo ali está muito nervosa, expresse a sua opinião de maneira gentil e de maneira suave. Se você cometeu um erro, não fica ali justificando.
Ou falando, ou justificando porque cometeu, ou jogando a culpa no outro. "Ah, mas eu fiz isso por sua culpa". Não, simplesmente confesse ali o que você fez: "Eu cometi erro", peça perdão. E se o seu cônjuge ou aquela outra pessoa, o seu colega, enfim, cometer um erro e te pedir desculpa, aceite o pedido de desculpa e esqueça isso, né. Tem muita gente que fica falando daquilo que aconteceu no passado e fala, e fala, e repete, e repete. Então esquece isso. Deixa o passado no passado e bola para frente. E caso você discorde do que a pessoa está falando ali, busque entender o que a pessoa está falando, ao invés de simplesmente começar a impor a sua opinião. Muitas vezes as discussões elas acontecem, você fica impondo a sua opinião e tudo mais, porque você não para escutar. Então a escuta ativa, ela é muito importante. E o que que é a escuta ativa? É você ficar quietinho, esvaziar o seu cérebro, por mais difícil que seja, deu vontade de falar, segura, continua prestando atenção, para você de fato entender o que a outra pessoa está dizendo e poder expressar a sua opinião. Então, essa é a linguagem do amor, de palavras de afirmação. Espero que vocês tenham aprendido bastante e nos falamos amanhã sobre a próxima linguagem. Um abraço e até breve.